A diferença entre um fluente e um eterno aluno de inglês é o jeito de pensar. Os 5% fluentes pensam, eles têm um jeito diferente de enxergar a jornada rumo à fluência, um jeito diferente de lidar com os problemas e obstáculos que acontecem. E a este jeito diferente de pensar e de enxergar, eu dou o nome de Espírito da Fluência, que é a nossa nova série de episódios. Espírito da Fluência transformando alunos em fluentes. Fique agora com o episódio de número 3. Excelente, vamos então continuar o tópico 1, perfis comportamentais. Vamos falar agora das dificuldades e soluções melhores para cada um dos perfis, né? Então a gente viu que o dominante é essa pessoa muito objetiva, muito prática, não tem tanta paciência com o processo, ele meio que quer pular do começo para o fim, é muito focado em resultado, muito focado na missão. O influente é essa pessoa que quer ver a diversão na vida, quer ver a beleza da vida, gosta de estar com pessoas, ama estar com pessoas. E o estável também gosta, mas é uma pessoa um pouco mais de menos amigos, um pouco mais seletiva, mais profunda. O influente seria essa pessoa que ama estar com pessoas, no sentido geral, assim, pessoas, igual o Hélio falou, né? É a diversão, é a festa, não sei o quê. O estável gosta de estar com pessoas ali, talvez mais pessoas específicas, no sentido de um range menor, né? Um alcance menor e com mais profundidade. Uma pessoa muito romântica, muito sentimental, às vezes até melancólica, com a facilidade de estar ou achar que está deprimido. E o conforme, método, análises, dados, aquela pessoa planilhas, aquela pessoa bem criteriosa, que a melhor frase para descrevê-la é aquela pessoa que gosta de ler até a bula do remédio que vai tomar. Enquanto o dominante, me corrija se eu estiver errado, enquanto o dominante talvez seja aquela pessoa que fala: doutor, qual é o remédio que tem para tomar? Que tem que tomar o quê? Esse aqui? Então tá, quantos comprimidos por dia? Tanto. Então tá bom, já que eu compro? Compre e toma. O conforme já é assim, não, peraí, calma. Que remédio é esse? A pergunta dele é por quê? Por quê? O que tem nesse remédio? Quer ler a bula, etc. E é uma coisa até meio óbvia, né? Depois que eu entendi, é óbvio. Que justamente as características comportamentais carregam em si um agrupamento comum de dificuldades, que vai ficar muito claro agora quando o Hélio explicar isso. Depois que você entender, é libertador e claro que o dominante só podia ter mesmo essas dificuldades, o estável aquelas, o influente aquelas, o conforme aquelas. Fala então, esse bloco aqui, a gente falar sobre as dificuldades mais comuns de cada perfil e o que você tem visto que tem dado certo para cada perfil dentro dos alunos da jornada do inglês. Olha só, a primeira coisa que a gente precisa trazer é a questão, Felipe, das potencialidades e das debilidades. Primeira coisa, vamos falar do dominante, vamos começar pelo dominante novamente. O dominante, ele tem muitas competências, muitas. Ele tem força dentro dele, ele tem poder dentro dele. É uma energia muito poderosa, mas que se ele não tiver domínio sobre essa força, essa força acaba destruindo ele mesmo. É o que as pessoas que eu acompanho em termos de perfis comportamentais, são o que elas mais sofrem. Elas são muito fortes, elas têm muita força interior, mas com o tempo essa força acaba destruindo elas mesmas, porque elas perdem o controle dessa força. Por quê? Tem a ver um pouco com essa coisa de eu sou tão bom, tão competente que eu não preciso nem do processo. Sim. Esse é um ponto, mas o ponto que mais machuca o dominante é que ele vai perder muitos relacionamentos com essa forma dele ser. Ele é tão prático, ele é tão objetivo, ele é tão direto naquilo que ele está fazendo. Senhor de si. Senhor de si. Ele vai ouvir um problema, você vai vir, às vezes, até com um problema muito importante para você na vida, e você vai contar aquilo ali com muito pesar. E ele vai pegar o lado óbvio. Por que tu não faz isso, gente? Tu não está percebendo?
a burrada que você está fazendo, ele vai ser objetivo, ele vai ser claro, específico. E a pessoa que está sofrendo aquilo ali vai achar aquilo ali uma falta de sensibilidade muito grande. Mas o dominante faz isso porque ele é prático. O negócio dele é resultado. Então ele vai ouvir a sua demanda, ele vai ouvir a sua reclamação, ele vai apresentar uma solução, porque para ele o mundo funciona assim. Então esse é um dos principais problemas do dominante. E o problema dele, outro problema muito grave, é o processo. Felipe, eu não aguento essas identificações que o Felipe começou falando. Porque o dominante, ele não vai dar conta de viver o processo. Aí eu entro no jornada. As demandas mais comuns que eu ouço de dominantes, e eu vou para casa dos 90%, é assim: eu não aguento ouvir os áudios. Porque eu já sei o que está falando ali. Eu já sei de cor e salteado. Então eu não vejo necessidade de eu ouvir aquilo ali novamente. Normalmente o dominante vai ter essa demanda. Ele já sabe. Aliás, em pouquíssimas palavras, ele já compreendeu tudo. Então o dominante ele vai ter rejeição a viver processos. Eu quero interromper o Hélio. Eu quero voltar em 2006. Eu estava sentado ao lado do Hélio, escutando uma pregação na igreja. E a pessoa começou a pregar. Em 2 minutos de pregação, eu virei para o Hélio e falei assim: eu já estudei tudo isso eu já sei. Nossa, tu lembra disso? Acabei de ler um livro que explica tudo isso aí. E eu me lembro que o Hélio, ele tinha intimidade comigo, tinha espaço. Ele virou para mim e falou assim: tu sabe tudo já? Porque eu sabia tudo, sempre. E eu nunca... eu estou tocando nesse ponto porque uma das coisas que virou o jogo na minha vida, porque isso também fez a Jéssica sofrer muito. E eu me lembro o dia, há 3 anos atrás, mas eu me lembro exatamente, eu não sei que dia que é do calendário, mas eu me lembro onde eu estava, que eu virei para a Jéssica e eu falei assim: eu vou me... como é que chama? Eu vou me esvaziar do que eu sei e eu vou passar por esse processo como se eu não soubesse de nada. Zero. E aquilo mudou minha vida. Porque eu sempre sabia tudo. Eu sempre já... Não, isso aqui eu já sei, isso aqui eu já entendo, isso aqui eu já... Porque o dominante tem um pouco disso, assim. Pelo menos eu tinha essa característica de pega rápido e é uma mistura de ser objetivo e isso aqui eu já entendi, e aí às vezes ele nem ouve a pessoa falar tudo e ele já acha que isso passa prepotência, arrogância, e ele acha que a pessoa, ele já leu o resto da conversa toda. Não, isso aqui eu já sei, né? E eu muitas vezes fugia de processos e muitas vezes era uma pessoa muito, daqui a pouco a gente vai falar sobre a oscilação de humor, mas não é isso. Uma pessoa que tinha um potencial muito grande e resultados muito pequenos. E um dos grandes motivos é que todo esse meu brilhantismo dominante, ele era enterrado por essa pessoa que fugia dos processos o tempo inteiro. Então, muito cuidado com você que quer fugir do intro, fugir dos áudios. Porque eu já sei. Show, Felipe. Se você já sabe, você tem resultado. Quem sabe, tem resultado. Você fala inglês? Não. Então baixa a cabeça e faz o processo. Isso foi uma das coisas que foi difícil pra caramba pra mim, como deve ser difícil pra todo dominante, mas mudou a minha vida o dia que eu falei. Eu olhei pra mim e falei: você vai deixar de ser o sabichão e vai passar pelo processo. E eu me lembro que a Jéssica comemorou, porque ela falou assim: eu sonhava com esse momento porque a gente perde muita coisa por essa sua... Ela não falou arrogância, prepotência, ela falou por essa sua mania de achar que já sabe e quer pular os processos. E o dia que eu falei: eu vou passar por tudo como se eu não soubesse nada. Outra vez que aconteceu isso, uma segunda vez,
Quando eu fui no consultório do Dr. Julian, eu já tinha estudado nutrição, já sabia de tudo, mas estava gordo. E eu cheguei no consultório dele e falei, doutor, eu não sei nada. E eu sabia muita coisa de nutrição. Só que eu cheguei para ele e falei, eu não sei nada, o que você mandar eu vou fazer. Fala o que você quiser que eu vou fazer. E tive resultado. E isso acontece, Mas Felipe, desculpa, continua. Com pessoas autodidatas, né? Normalmente existem, no campo da dominância, existem muitos autodidatas. Eles são bons, eles são proativos, eles vão atrás de informações e por causa dos resultados. Eles não precisam de ajuda. Na mente de um dominante, ele não precisa de ajuda. Então, quando ele adquire uma plataforma de inglês para aprender inglês, ele já vai 50% pelo menos certo e convicto de que aquilo ali é apenas um aditivo para melhorar o que ele já sabe. Isso traz sofrimento, porque é uma ciência que ele acha que tem, não possui, que não vira resultado. Aí se transforma o quê? Em frustração. Eu sei o que você acabou de dizer. Eu sei, mas eu não vivo. Eu não tenho, eu não conquistei. Mas o sentimento de que eu sei é muito grande. Então, isso vai trazer um sentimento de frustração muito grande para o dominante, a ponto dele se sentir até incapaz. Por que eu sei tanto, mas eu nunca conquisto? Porque isso vai virando um ciclo repetitivo. Né? Então o dominante ele vai se questionar, poxa, mas eu tenho uma convicção, porque ele não vive isso por arrogância, ele vive isso por convicção. Só que ele não vai conquistar os resultados que ele tem a capacidade de conquistar. Ele tem a capacidade, está dentro dele, tudo começa dentro de nós. Só que ele não vai conquistar, porque ele vai perder. Ele tem certeza que ele sabe, mas ele não sabe. Perfeito. E ele não viveu o processo. E no inglês isso é muito nítido, porque ele vai precisar se expor ao falar inglês. Não adianta ele ter convicção de que ele sabe, se ele na hora, ele não... Aí é onde ele se rende, é onde o dominante se perde. Entendi. Caramba, eu vou falar, eu sei que eu sei, mas eu não faço, e agora? Entendi. Tem hora que não dá mais para esconder, né? Uau. Então, um dos pontos principais dessa dor que o dominante vai viver é saber na mente, no entendimento, mas não saber na parte cognitiva, no resultado final. E não ter saco, paciência para alguns processos que são fundamentais para tirar ele... Aí ele vai para a zona da dor. Desse deserto de andar em círculos, né? Ele vai para a zona da dor. Que é o querer pular o intro, querer pular os áudios, querer pular Isso aí é mágico, Felipe, que você acabou de falar. Porque ele vai para a zona da dor e o dominante não tem medo de dor, ele suporta a dor. Só que tudo para ele vira um peso. Aí fica muito pesado viver esse processo. Que está doendo, ele suporta sofrimento, ele não vai ser mimimi, ele não vai ficar de dodói, ele vai aguentar aquilo ali, ele vai carregar esse peso de não saber inglês, ele vai fazer o que tem que ser feito. Felipe mandou ouvir 15 vezes, eu vou ouvir. 15 e meia. Só que vai ser muito pesado ele fazer isso, não vai ter leveza. Perde o romantismo do processo. E uma das coisas que você fala no intro tem que ser igual criança. E a criança é leve no aprendizado. A criança é solta. Uma das coisas mais primordiais que eu falo para os dominantes, gente, o processo tem que ser leve. Calma. Para de se ver lá na frente. Aí a gente entra aqui com a síndrome do pensamento acelerado. Calma. Você tem que viver a dor de ser quem você é para depois conseguir o resultado. Foi igual a conversa que você viu, que o Hélio está aqui em casa, a gente está gravando esse negócio, ele está aqui desde anteontem, e ontem veio aqui em casa uma personal trainer que começou a treinar eu e a minha esposa trouxe ela aqui e falou, explica para ela o que você me disse. E eu virei para ela e falei, eu cheguei num ponto da minha vida que eu já entendi o que é importante para mim e o que não é. Então, por exemplo, treinar a perna todo dia vai me dar um resultado que eu não quero, não é importante para mim, só que vai ser tão pesado que vai me cortar do processo. É isso. E eu descobri um outro jeito de treinar a perna, andar de bicicleta. Então eu queria que você montasse um treino para mim sem treino de perna
e você me orientasse através da bicicleta a treinar a perna de uma forma gostosa e prazerosa. E aí eu virei para ele e falei uma frase que eu acho que resume tudo que você está falando. Por que Rosângela é o nome dela? Eu estou falando de um projeto para o resto da minha vida. Eu estou falando de um treino que não vai acabar daqui a 2 meses. Eu quero montar um treino eficiente que vai durar o resto da minha vida. Então eu não estou preocupado com o resultado daqui a 30 dias e não estou preocupado de ser perfeito. Eu não quero um corpo perfeito. Se eu fosse um fisiculturista, o meu discurso seria outro. Então, assim, esse é o ponto. É a pessoa não entender que, e para o dominante, eu acho que é difícil demais isso, o dominante quer andar 200 por hora. Mesmo, só que ele não para se tocar o seguinte. Enquanto eu estou andando a 200 por hora, o meu pneu fura, o motor dá problema, eu estou pensando aqui na Fórmula 1. O motor funde, o pneu fura, e o outro, que estava a 180, 160, acaba ganhando a corrida. E chega. E o meu carro eu tenho que retire, eu tenho que tirar o carro da corrida. Então, essa questão que o Hélio está falando e que eu falo de ser gostoso, é você entender que consumir inglês por 5 anos sempre vai vencer um projeto perfeito de inglês que não dura 35 dias. E o dominante, às vezes, ele coloca essa carga tão pesada nele. É isso. E ele vive, ele é o aluno perfeito de inglês por 39 dias. Porque ele não dá conta de chegar no 40, é pesado demais. Estuda 5 horas, se quiser. É insustentável, não tem sustentabilidade. Então, o que eu bato muito na tecla é, se o teu projeto de inglês rouba você da sua família, sua filha tem um tempo inteiro que ficar reclamando, você vive um peso. É o projeto perfeito, mas não vai durar 50 dias. Então, às vezes, um menos perfeito, porém gostoso, sustentável, que vai durar 10 meses, 12 meses, vai te dar muito mais resultado leve do que esse projeto perfeito, que o dominante gosta da perfeição, né? Mas que às vezes, e eu me não lembro... funciona. Eu me lembro quantas milhões, antes de dar esse último exemplo e de devolver a palavra, de que eu fazia uma dieta tão perfeita, só que ela tirava a graça da minha vida por completo e ela nunca durava mais do que 50 dias. E eu descobri hoje algumas coisas que eu posso, e eu já testei, por exemplo, água com gás São Lourenço, que é uma água naturalmente gasosa, queijo de cabra que você me viu comendo hoje, que são alguns indulgements que eu tenho, né? São alguns benefícios que eu me dou dentro da alimentação, que quando eu tô assim, cara, nossa, que vontade de comer, que estresse, não sei o quê, se eu tiver naquela coisa restrita, pesada, chuto o balde com tudo logo, mas eu nunca deixo chegar nessa pressão extrema mais. Eu começo a ficar muito, eu vejo que está muito tenso, eu tomo um cafezinho com uma aguinha com gás. Tem coisa que eu não toco. É ir pro lado do moderado, né? Do moderado. Tem coisa que eu não toco. Mas tem coisa que antes eu não comia porque eu tenho que ser perfeito, que não sei o quê, que não pode. Só que aí chega uma hora que a vida começa a ficar sem graça porque tá pesado demais. Vamos então agora falar do influente. Pois é, o influente, o que ele vai viver normalmente dentro do processo? Ele é processual, tá? Ele não tem dificuldade com o processo. O sofrimento do influente vão ser ciclos repetitivos de coisas que ele começa e não termina. Né? Então, uma palavra que é muito ligado ao influente é a procrastinação. Por quê? Porque eu até ia falar, quando a gente estava falando isso do dominante, mas eu quero trazer, cabe também falar aqui dentro do influente. O cérebro, ele tem 2 missões primordiais na nossa vida, que é nos levar para a zona do prazer ou nos tirar do sofrimento. Então o cérebro, ele sempre vai funcionar isso. Evitar a dor e buscar o prazer. Buscar o prazer. Então, se estudar inglês para você for sofrimento, ai meu Deus, vou lá pegar o aplicativo, ou então vou para a escola, ou então vou fazer isso. Você está dizendo para o seu cérebro que aquilo que você se prestou a fazer é uma zona de sofrimento.
Aí o que ele vai fazer? Ele vai funcionar no momento que você vai estar atuando ali, ele vai te trazer memórias afetivas daquilo que você pode fazer e te trazer prazer. Netflix, aquela série maravilhosa que você começou a seguir. Chocolate, ir lá na Copenhague comprar um chocolate. O que tem? Larga isso aí um pouquinho. Fica leve, a vida é leve. Então, o influente vai viver muito essa crise de abandonar aquilo que está pressão, aquilo que está ruim, aquilo que está pesado. Por quê? Porque ele precisa ter uma vida legal. Ele precisa ter um ambiente gostoso. Ele não sente prazer em coisas que estão ali pressionando ele, cobrando ele, trazendo um sentimento de que aquilo ali está ruim. Ele tem pouquíssima resistência à frustração. Então, o influente, ele tem uma tendência a abandonar as tarefas no meio do caminho por causa disso. Gente, isso é muito importante. Ou seja, se você se identificou com o perfil influente, é mais primordial ainda para você que a sua rotina de estudo seja prazerosa. Porque a sua tolerância com o desprazer é menor. Então, assim, tem gente, talvez um conforme tenha uma tolerância, não sei se você vai chegar no conforme, mas talvez o conforme aguente 7 meses estudando uma coisa que não é tão prazerosa para ele, que ele é todo metódico e tal. Mas o influente, ele não tem essa tolerância. Então, se você se identificou com o influente, aí que você tem que ter uma atenção redobrada se a sua busca pela perfeição, ou então, igual alguns fazem, né, que eu já falei 10 mil vezes para você que é aluno, para não ficar querendo seguir tudo que eu faço, porque eu vou trazer na sua mão, dentro da plataforma da jornada, na ordem certa, e aí o influente quer fazer tudo que o Felipe mandou, tudo. Ele vai ficar doido, vai ficar pesado, e eu como influente, e você acabou de falar, o meu perfil também é influente, eu acho que o número 1 meu é influente, eu, influente, tenho uma necessidade maior de curtir o processo. Então você que se identificou com o influente, você tem que ter uma atenção dobrada com isso. E aí eu vou me lembrar, e já vou te devolver a palavra, mas um exemplo que me veio à cabeça. Quando eu comecei a ganhar dinheiro, alguns anos atrás, todo mundo falava assim, guarda tudo, guarda tudo. Até que eu fui cair na mão de um coach financeiro decente, que aí quando eu ganhei, eu guardava tudo e gastava tudo, guardava tudo, gastava tudo, guardava tudo, gastava tudo. Por quê? Porque perdeu a graça. Não tinha sentido. Chegou uma hora que o meu cérebro, igual você acabou de falar, meu cérebro chegou para mim, gente, nós estamos aqui simulando uma conversa, né, pelo amor de Deus. Mas o que eu entendo? O meu cérebro chegava para mim e falava assim, que bosta de vida é essa que a gente está vivendo? Não tem a menor graça. O que adianta ter dinheiro guardado? Só raio de vida ruim que nós estamos vivendo aqui. O que eu ia lá? Gastava tudo. E aí esse coach, que é o Pablito, que você conhece, virou para mim... Pessoa maravilhosa. Virou para mim e falou assim, ele cantou essa pedra. Eu falei, guarda tudo. Ele falou, de jeito nenhum. Eu tomei um susto, ele falou, o que você vai sentir se você pegar todo esse dinheiro que você ganhou, guardar e for ao shopping no final de semana e não puder comprar um tênis? Qual o sentimento que você vai ter de ter tantos mil guardado e não pode comprar um tênis que você ama? Isso vai virar uma dor. Vai virar um peso. Juntar dinheiro vai virar uma desgraça. Vai virar E isso para o influente é caótico. E aí você vai chutar o balde de tudo. Então, gente, presta atenção nisso, que isso é libertador. Faça uma rotina gostosa. Principalmente você que é influente, se identificou com o influente. Agora, essa relação com prazer é muito complexo, viu, Felipe? Porque também tem um outro lado. O influente, ele vai precisar tirar toda a conexão com o prazer em volta de si na hora que ele for se envolver com uma tarefa. Por exemplo, se ele for estudar na plataforma com o celular do lado, ele não vai estudar. Cada mensagenzinha que chegar, ele vai ser, a atenção dele vai ser dividida. Então, se ele tiver televisão, se ele tiver pessoas conversando, ele não vai dar conta. Se ele ouvir uma conversinha interessante de longe, ele vai querer estar lá.
Se ele vê alguma imagem no celular, ele vai querer abrir, ele não vai ser maior que ele. Então a melhor forma do influente se livrar desse problema, né, da procrastinação, do secundário, é ele estar num ambiente tranquilo, neutro, não muito colorido, não muito disperso e onde ele possa ter um nível de concentração maior. Gente, meu Deus, isso é tão libertador. Deixa eu pegar um exemplo do que o Hélio está falando, da minha vida e equiparar com a sua vida de aluno. Eu hoje não estudo mais inglês, mas eu tenho várias coisas que eu faço que podem ser comparadas com estudo. Inclusive estudo sobre ensinar, estudo sobre o processo de aprendizado, estudo sobre cuidar dos alunos, estudo sobre o comportamento humano. Eu não estudo a língua inglesa mais, assim, de ficar parando para estudar. Eu estou sempre vendo um filme, lendo um livro, eu estou sempre me aperfeiçoando. Mas não é igual quando eu buscava fluência. Hoje eu estudo mais como você ter uma produtividade melhor como aluno do que o inglês em si. Então assim, a minha vida de estudo, quando eu quero pedalar, quando eu preciso gravar um episódio do intensivo, eu preciso agendar com a Jéssica no sentido de, amor, hoje à tarde eu quero gravar um episódio do intensivo. Por quê? Porque se ela, que é o que o Hélio está falando da questão do influente, dele ser ligado nas pessoas, se ela ou a Isabela precisarem de mim, acabou. Acabou. Então, por exemplo, se eu estiver pedalando e eu não sei quem já viu fotos, eu botei uma cadeirinha atrás de mim e às vezes eu levo a Isabela. Se eu estiver pedalando e a Isabela quiser conversar comigo, eu paro. Porque eu não dou conta. E é uma luta até que eu vivo entre o dominante, que quer o resultado, e o influente, que valoriza a situação da pessoa. Mas isso que o Hélio está falando é muito importante. Quando você entende esta fraqueza, que eu não estou considerando fraqueza, mas quando você entende essa lado debilidade, né? Influente de ser mais forte do que você, esse chamado das pessoas, esse chamado que eu digo, né? As conversas, tudo que você falou acontece comigo. Se eu estiver estudando, escutar a Jéssica conversando, eu saio do negócio e falo, o que está acontecendo? Me conta. Eu sou desse jeito. Então, à medida que você entende isso, você entende que você precisa criar alguma proteção, senão toda vez que você estiver estudando, você vai parar para dar atenção para as pessoas, porque é quem você é. Se você não fizer isso, vai virar um peso estudar e aí você vai... Coloca na sua cabeça, influente precisa de prazer. Perfeito. É isso. Se não for pessoas, vai ser comer alguma coisa, vai ser viver uma experiência. O interessante é você entender o seguinte, quando você estiver numa zona de estresse, por menor que seja, estresse é o quê? É tudo aquilo que exige mais de você. E dependendo do nivelamento, vai exigindo mais, até trazer um estresse dentro do seu funcionamento. Tudo aquilo que envolver estresse, o influente tem uma tendência muito grande a fugir com mais facilidade daquela situação e buscando uma sensação de prazer. Gente, que isso é libertador demais. Eu estou entendendo duas coisas que eu faço que eu estou querendo trazer como uma dica para você. Eu estou entendendo por que eu sinto... Eu chamaria de culpa se eu estudar ou trabalhar com a minha esposa ou com a minha filha acordada por perto. Então, o que eu faço quando eu quero, além dessas estratégias que eu falei, se não der certo, né? O que eu faço para estudar, para trabalhar, para pedalar? Eu faço antes delas acordarem. Por exemplo, semana passada eu estava num hotel fazenda, só eu e a Jéssica, a Isabela estava na casa de vocês, e estava só eu e a minha esposa comemorando 8 anos de casamento. Mas quem me conhece sabe que eu não dou conta de parar de trabalhar 100%. É o sonho da Jéssica. Ela fala, que dia que você vai parar 100%? Eu falei, amor, acho que nunca. O que eu fazia? Ou até o Edgar falou aqui, você descansou? Eu falei, descansei. Ele, rapaz, eu só te via trabalhando. Por quê? Porque muita gente viu que eu estava no Hotel Fazenda, mas tinha stories, tinha vídeo, tinha postagem, tinha não sei o quê. Então, pouca gente sabe disso. O que eu fazia?
Eu acordava às 5h40 da manhã, tomava banho, saía, gravava até às 7, gravava até a Jéssica mandar mensagem. Quando ela mandava mensagem, amor, eu parava de gravar e voltava pro quarto. Então, assim, são estratégias para você ter prazer. Ou então, o que eu faço quando eu quero gravar? A Isabela tá na aula. Ou depois que elas vão dormir. Outra coisa, antes da gente começar a gravar, o que eu fiz? Comi. Por quê? Porque se eu ficar com fome demais, o meu cérebro começa a falar, quero prazer, quero prazer, quero prazer. E ele começa a encher o saco. Então, quando você entende... Aí vira um comportamento compulsivo, se você não tiver cuidado. Quando você entende esse jeito seu de funcionar, você vai se blindando. Então, você que é influente, você vai querer estar perto de pessoas, você vai querer ter prazer. Comida é uma das principais fontes de prazer. Então, tente Felipe, não ficar estudando com fome. Compreender isso é tão fundamental. Não, é liberta. Eu que estou aqui, já conversei com ele 10 mil vezes, estou aqui chocado. Tem pessoas que são obesas, por exemplo, são muito obesas, porque o influente ele tem uma facilidade muito grande de entrar no campo da compulsão, porque ele vai buscar prazer. E às vezes, quando você está reativo à vida, essa compulsão vem muito fácil, né? Ou seja, você trabalha isso muito bem lá na parte do intro, né? Quando você está funcionando através do sistema límbico, quando você não tem muita dinâmica para atuar com o seu neocórtex frontal e você vive no sistema límbico, você se torna reativo à vida. Então, se o prazer vem, você vai e quer matar o prazer, você quer consumir o ato e você vai se entregando. Aí um dos caminhos da obesidade. Que inclusive, quando você me voltou, que eu falei, acho que eu não falei aqui, eu falei ali que está transmitindo ao vivo, que o Hélio me cuidou de mim no começo, depois ele mudou para São Paulo e voltou para Brasília. E cuidou de mim de novo, como pastor, como líder espiritual. E quando você voltou da segunda vez, você me encontrou obeso, com 130 quilos, 40 quilos a mais do que eu tenho hoje. Eu me assustei quando vi o Felipe. E sempre fui muito compulsivo, né? Sempre tive essa... E agora eu estou entendendo até por quê. Justamente. Faz parte desse perfil comportamental. Então, o perfil comportamental. Você que se identifica com o influente, com o que ele falou, saiba disso e use isso ao seu favor. Você tem uma tendência de querer prazer e você tem uma tendência de querer estar com pessoas. Se você não levar isso em conta na hora de planejar a tua rotina de estudo, você vai cair, vai tropeçar. E ainda pior, vai tropeçar num tapete mais escorregadio, que é porque você odeia dor. Um pouquinho. Você falou do inglês aí, mas isso se estende para a vida toda. No casamento, por exemplo, uma das questões mais primordiais no casamento é a fidelidade. Então, o influente, como ele busca muito prazer, ele tende a se tornar uma pessoa infiel. Tendência. Por quê? Porque tem um momento no casamento que esse prazer ele vem para um equilíbrio, ele vem para uma harmonia. Para uma maturidade. Eu vou usar uma palavra até perigosa. Aquele tesão de início, ele começa a se harmonizar com o amor, com a relação mais fraternal, mais gostosa de ser vivida. E isso é um campo que o influente vai sofrer um pouco, porque ele está entrando numa zona de não tanto prazer, ele está acostumado com muito prazer. Então, alguns influentes se perdem nisso. Poxa, era tão prazeroso, era tão maravilhoso, por que ficou comum? E ele acaba buscando, então, outras tendências de onde ele vai encontrar uma fonte maior de prazer. É onde vem a infidelidade. Só que ele acaba ferindo o quê? O princípio dele. Isso eu estou falando numa relação conjugal. Numa relação com dinheiro pode acontecer algo semelhante. Numa relação interpessoal. Aí vai. Aí, gente, é muito grande. É muito extenso e muito abrangente Mas eu acho melhor a gente ir para o outro perfil, né? Que senão a gente vai ficar aqui... Eu já estou aqui viajando. Mas antes da gente passar para o próximo perfil, eu quero dar uma última dica em cima de tudo que ele está falando, que eu tô aproveitando como ele está falando do meu perfil, dar dicas que eu tenho usado, que tem dado certo para mim e que eu acho que pode dar certo para você. Como é que seria a palavra para isso? É porque isso aí que você falou, eu entendi total isso e eu durante muito tempo vivi dando volta em círculo na minha vida porque eu ficava... Eu sempre em busca esse prazer que dá quando você começa uma coisa nova.
Então eu sempre viciado Essa é a palavra. nesse prazer, eu pulava de projeto em projeto. E aí um dia uma pessoa falou para mim assim, é porque o seu negócio não é isso ou isso aquilo, o seu negócio é o tesão do começo. E eu era escravo desse tesão do começo, e eu ficava pulando de projeto em projeto para viver isso, e aí um dia eu entendi que, e graças a Deus que eu nunca vivi isso no meu casamento, mas a Jéssica, quando entendeu isso, morreu de medo. Porque ela falou assim, o que vai acontecer quando o Felipe enjoar do casamento? Porque tudo que eu enjoava eu largava. E aí É muita tendência a acontecer isso. qual estratégia que eu desenvolvi para poder blindar isso que você pode usar nos seus estudos? Eu crio uma reserva de alguma forma e quando eu estou precisando de alguma coisa nesse sentido, um exemplo besta, eu comecei a andar de bicicleta há algum tempo atrás e eu guardei um dinheirinho. E aí o dia que eu tava assim de saco cheio de bicicleta, eu fui lá e troquei o pneu da minha bicicleta. Para dar uma sensação de novidade. Mas eu tô querendo dizer o seguinte, você não vai fazer cagada para fazer isso. Eu criei estratégias para poder ter uma sensação de novidade sem pular de projeto, sem abandonar o que eu faço e sem ficar me endividando, porque no passado eu já fiz muito isso. Interrompi vários mais projetos. uma vez a compulsão, né, atrás, né? Interrompi vários projetos, me endividei bastante, há muitos anos atrás, nessa busca. Então, assim, o que eu estou falando é, você dentro da sua rotina de estudos, desenvolver formas, você misturar os áudios com os áudios extras, com o aplicativo, com o clube do livro, com uma série em inglês no Netflix que você vai deixar ela guardada lá. E o dia que eu tiver de saco cheio do Felipe, eu não aguento mais o Felipe, eu vou assistir um Netflix em inglês hoje. Você dentro do que é saudável, você criar essa coisa de, tô precisando de um refresco, sem fazer cagada com você e com o seu futuro. Então, Felipe, vamos falar agora do estável. Como é que funciona o estável dentro desse campo das potencialidades e das debilidades. Porque é muito importante falar isso, gente. Tanto o dominante, quanto o influente, quanto o estável e o conforme têm suas potencialidades. Tá? Então, só que acontece o seguinte, quando eu não sei lidar com essas potencialidades, elas viram debilidades. Então, é onde normalmente as pessoas, a gente estava conversando aqui no intervalo, é onde as pessoas normalmente se confundem, tá? Porque elas não têm nenhum domínio sobre essas potencialidades, é força, é energia, elas não sabem dominar isso, elas não sabem trabalhar isso, aí elas vão para o caminho da adaptação. Já que eu estou tendo dificuldade de trabalhar com essa potencialidade, eu vou atender às demandas que o povo está me pedindo. Ou seja, se eu sou muito dominante, eu vou ser um cara legal, eu vou ser um cara gente boa, porque as pessoas estão me trazendo que eu sou ignorante, que eu sou chato, que eu sou estúpido. Se eu sou um cara muito alegre, extrovertido, às vezes até um pouco exagerado, as pessoas vão reclamar da minha extroversão. Aí eu vou atender o público, aí eu vou ser um cara mais moderado, eu vou ser um cara mais... Aí o que eu acabo vivendo? Eu acabo me afastando daquilo que eu sou e eu viro um ser estranho. Eu vivo atendendo essas demandas externas. Então, cada um do seu perfil tem suas potencialidades, só que elas não são usadas. Né? Falando agora do estável. O estável, ele é acima de tudo. Isso que você falou, eu acabei de dar o exemplo, quando o Hélio cuidou de mim, foi para São Paulo, voltou, me encontrou com 135 quilos, 130 quilos, sei lá, tomando Rivotril para dormir, antidepressivo para ficar alegre, aí o antidepressivo me engordava, eu tomava um outro para emagrecer, o antidepressivo inchava e dava fome. Aí eu tomava um outro para emagrecer, um outro para dormir, um outro para acordar. Então, assim... isso que o Hélio está falando, e um dos motivos principais que eu vivia isso é porque eu tentei virar uma pessoa que a demanda externa estava pedindo
E eu me perdi completamente nesse processo. Então, essa frase para mim define tudo. Potencialidades não trabalhadas corretamente viram debilidades. Aí eu te cortei quando você estava falando o estável. O estável, ele tem uma capacidade muito grande de ser sempre aquela pessoa estável. Por isso que chama estável. Justamente, está ligado completamente ao comportamento dele. Ele dificilmente ele vai oscilar. Mas o que acontece com o estável? Eu acho que o Padre Fábio, nas 3 lives, o tom de voz dele e os decibéis não mudou um. É isso mesmo. É uma coisa só, do começo ao fim, é muito estável. Coloca uma pessoa dessa num lugar confuso, num lugar barulhento, onde ele não consegue assimilar o processo. Você destrói essa pessoa. Então, o estável, para ele funcionar, ele precisa ser respeitado, ele precisa ser considerado, ele precisa ser ouvido, ele é sensível a isso. Então, se ele tem algo para te falar, ouça. Dê aquele tempo para ele se expressar, ele vai falar pausadamente, não é que ele é mole, não é que ele é devagar, que as pessoas costumam rotular o estável, você é muito lento. Não, ele não é lento, ele tem um ritmo dele, que é diferente. Não é de tartaruga, isso aí normalmente detona o estável. As pessoas vão falar isso dele. Estáveis, me perdoem, não foi por mal que eu disse. Que as pessoas, tá muito devagar, meu Deus do céu. Por exemplo, você vai dar uma tarefa para o estável, não é que ele é devagar, ele precisa assimilar aquela tarefa. Por exemplo, o primeiro terminar a prova não é o estável. Dificilmente vai ser. Dificilmente é o estável. Dificilmente. Ele vai ler, ele vai primeiro respirar fundo, ele vai vencer a si mesmo, para ele começar. E ele tem que fazer, ele também se liga muito no prazer. Tem que estar gostoso, tem que estar leve. Ele leva a barrinha de cereal para a prova. Ele vai organizar o ambiente dele, vai precisar estar tudo ali, ele vai fazer uma letra bonita na prova. Tudo para ele são detalhes minuciosos, delicados. Como é que é um estável viajando de carro, dirigindo? Ele não, olha, tendencialmente não vai ser aquela pessoa que vai, dominando. Vira noite. Precisa ser gostoso também, ser tranquilo. Vamos rápido, tá muito devagar. Não, gente, calma. Pessoal, não tô com pressa. Isso aqui foi uma piada interna, porque é o seguinte, nós viemos para cá, a gente estava em São Paulo, eu estava no Hotel Fazenda, com a Jéssica comemorando 8 anos de casamento, a Isabela estava na casa deles, e a gente voltou juntos, em 2 carros, para vir para Brasília para gravar esses vídeos. E o Hélio parou umas 10 vezes. Para comer, para não sei o quê, para ir ao banheiro, papapá. E teve uma hora que eu, dirigindo, já estava tão sem paciência. Quando eu olho no retrovisor, e lembra que o Hélio é influente e estável, né? Quando eu olho no retrovisor, tá o Hélio assim, ó. Cantando, tem que ser gostoso. Batendo aqui no carro, ó. Mexendo a cabeça. Eu falei, amor, olha seu pai, a preocupação que tá de chegar. Tem que ser boa, a viagem tem que ser boa. E eu, quando eu tô viajando, é o tempo inteiro olhando quantos quilômetros eu andei, quantos quilômetros por litro tá fazendo o carro, quanto eu vou gastar de gasolina, quantos quilômetros eu já andei, quanto tempo falta, e eu numa competição o tempo inteiro comigo, de baixar o tempo do Waze e competindo com todo mundo que está na estrada. Então viajar para mim, e é um pouco pesado, eu fico tenso, ansioso, dói a lombar, por quê? Porque é uma competição. E eu olho para trás, tá o Hélio. O ar-condicionado ligado, tá tudo bem, gente. Agora, falando sério, o estável, pelo que você disse então, é aquele cara que se tiver tendo uma reforma perto de onde ele mora, acabou o estudo dele. Acabou. Né? A consideração. Perdeu a qualidade, acabou com o estável. Ele trava. E um dos comportamentos mais comuns do estável é ele recua, se fecha e se esconde. Aí ele vai viver a dor. Ele se isola. Tipo aquele bichinho tatu-bola que você dá um peteleco nele, ele... O estável é isso. Normalmente, não somente nos estudos, mas na vida, no casamento, ele precisa se afastar, se isolar e ter... Normalmente nos casamentos, quando eu trato o casamento,
acompanho pessoas que estão em crise no relacionamento conjugal, e quando eu vejo um estável, eu negocio o tempo que ele precisa, que normalmente ele precisa de 3 dias para absolver aquela crise, porque esse é o comportamento. Ele se afasta, ele se fecha e ele se esconde. Aí normalmente a esposa fala, não, porque eu quero resolver, eu quero chegar ali, bater um papo para a gente resolver logo isso. Cadê ele? Ele trava, ele não fala nada, eu não consigo, eu pergunto o que está acontecendo, ele não fala nada. Aí eu pergunto pro cara, quantos dias você precisa? Ele fala, uns 3 dias. Aí eu negocio, vamos diminuir ao invés de ser 3 dias, vamos ver se a gente consegue fazer isso em 12 horas? Você se colocar um tempo? Eu tô rindo de todas as vezes que eu briguei com a Jéssica, não pela discussão, mas porque poderia ter terminado na discussão. Quando eu falo discussão, uma conversa franca, respeitosa. Não estou falando de discussão de bate-boca. Discussão de discutir um desentendimento, assunto. Divergência. Isso, mas assim, de ideias. Vamos discutir isso? De discutir de uma forma saudável, respeitosa, amigável, e no meio daquilo ali, algo é dito que a machuca e ela precisa parar a conversa e pensar. E eu não suporto isso. E aí a gente brigou várias vezes, não por causa da discussão, mas porque eu ficava, agora você não quer mais falar, então não tem conversa. Agora vamos conversar só quando você quiser, então. Eu não faço isso. E não sei o quê. E uma pressão. E quanto mais eu pressiono, mais ela olha para a janela, menos ela fala. E aí muitas vezes... Se desconecta, né? Brigou e eu não sabia disso. E ela é estável. E eu não sabia que o estável, dependendo do que acontece, como é que você falou? Ele trava... Ele recua. Recua. Né? Ele vira a cara, é mais ou menos isso. Não, e ele não se quero esconde. mais. Aí ele se fecha e vai se esconder. Aí ele precisa do isolamento, ele precisa da introspecção. Ele vai refletir tudo aquilo que ele está sentindo, o que ele vai se sentir injustiçado, só que ele vai ficar ali para dentro, ele vai precisar daquele tempo com ele mesmo. Interessantíssimo. Então respeite isso do estável. O estável, aí vão trazer para o inglês. Ele vai estudar o inglês. Se tiver muita confusão, por isso que a gente precisa dar e você fez isso de uma forma maravilhosa nesse último conteúdo que você colocou lá, entre o intro e o family. O clareza e eficácia. Clareza e eficácia. Aquilo ali para o estável é tudo. Você coloca ali a organização de como funciona. Você está organizando. Ele precisa ver isso. O que eu tenho que estudar é isso, ele vai ser estável. Então eu vou estudar. Qual é agora o próximo passo? Ele precisa ver esse processo de forma bem categórica para ele compreender como é que funciona. Aí ele vai funcionar super bem. Agora, se tem um vídeo ali, outro aqui, normalmente os estáveis... e uma hora eu ouço um vídeo, depois eu estou ouvindo outro, aí eu fico confuso, é um estável. Eu não sei que hora, porque para ele é muito importante seguir a sequência. 1, 2... Parte 1, parte 2, parte 3. Se você levar ele do 1 para o 3, o que o dominante viveria tranquilamente, para o estável isso é um suicídio. Engraçado, porque quando eu vou conversar com a Jéssica, e eu tive que desenvolver, isso no começo deu muita briga, uma conversa que demoraria 15 minutos, demora 30, porque ela tem que anotar. Não conversa que eu estou falando assim de conversar da vida, de casamento, mas assim, às vezes ela fala comigo assim, amor, me ajuda em tal coisa. Aí eu falo, ajudo. Aí ela, então tá, vamos lá. Aí ela pega um caderno e fala, meu Deus do céu, cadê? Aí ela tem que anotar tudo e ela tem que ver passo a passo, bonitinho, do jeito que funciona. Eu aprendo EAD assim. Interessante. Por exemplo, para mim, a aula, eu tenho que anotar quase tudo que a pessoa fala. É quase uma transcrição. Aí vai no nutricionista, aí ela tem que imprimir a tabela e botar lá segunda, terça, quarta, quinta, sexta, café, lanche, almoço. Ela precisa ver organizado. Esse é o estável. Bom, vamos falar então agora do conforme. Conforme
as características do conforme já foram ditas, mas uma das dificuldades maiores do conforme é justamente esse processo. Ele, como estável, é muito processual. Só que o estável, a forma processual do estável viver as situações, o estável ele vai sentir, ele precisa se sentir bem, ele vai olhar a sensibilidade dele. O conforme não é nada sensível, ele é igual ao dominante. Só que o dominante, quando ele recebe uma missão, quando ele vai para um desafio, ele ouviu e já vai. O conforme não, ele vai estudar. Como é que funciona isso que o Felipe acabou de me passar? Então ele vai ser categórico, ele vai olhar o manual de instrução, ele vai procurar saber como é que funciona a plataforma Jornada do Inglês, ele vai estudar o perfil do Felipe, ele precisa ir para a guerra completamente armado de todas as possibilidades, nada pode fugir do seu controle. E ele jamais... O dominante que recebeu a mesma missão já está na guerra, esqueceu as armas, saiu o conforme está aqui ainda, estudando, calma. Não é assim, calma que eu vou... Então ele é processual dessa forma, ele vai pesquisar, porque ele é detalhista, ele é completamente detalhista. Então ele vai viver esse processo baseado numa parte teórica que ele precisa se alimentar para ele se sentir confiante. E ele vai cobrar muito de si. Ele não pode ir para uma guerra desprovido de conhecimento, de habilidades e competências. Então ele vai exigir muito de si e às vezes ele emperra num processo por causa disso. Ele fica ali se cobrando tanto. Normalmente os conformes têm muita dificuldade no speaking, porque para eles entregarem o speaking tem que ser perfeito. Então, normalmente, uma das demandas mais comuns dos conformes eu consigo ler, eu consigo entender, mas eu não consigo falar. Porque ele jamais vai se expor, porque o speaking é exposição. E tem que ser perfeito. Tem que ser perfeito. Então, ele, por mais que ele esteja ali pau a pau com o inglês, ele está 9 meses na plataforma, já sabe, compreende super bem o que todo mundo fala, ele consegue ler super bem, mas na hora do speaking ele vai travar. Isso vai deixar ele confuso. Porque ainda mais se ele tiver problema de autoestima, aí que vai piorar a situação dele. Então, normalmente ele abandona o processo porque ele não está se sentindo competente. E ele não se sentir competente dentro de um processo é o fim para ele. Uau! É o fim. Muito rico. Mexe com a competência e com as habilidades. Como assim? Eu vou falar inglês para os meus amigos me sacanearem? Aí se tiver uma história na vida dele que aconteceu, aí piora mais ainda. Piora. Se tiver um histórico de vexame ou de cobrança, e aí que tá, ele vai se cobrar muito o perfeccionismo. E pessoas que se cobram muito, eu costumo dar um exemplo de crianças que com um ano e meio estão falando, elas estão praticamente balbuciando no seu processo de desenvolvimento humano, né? Elas só falam mãe, aí todo mundo entende como mamãe e acha legal. Já pensou se eu pego essa criança e falo, moleque, fala direito, tem que falar mamãe, te dou uma semana para isso. Essa criança vai o quê? Travar. Então, o conforme faz isso consigo mesmo. Caramba, tu já está 2 meses estudando aqui e você não está tendo resultado. Deixa de ser burro, tu não é burro. Ele se cobra muito. Isso vira um fardo. E isso acaba o quê? Emperrando o processo do conforme. O perfeccionismo. E não é só com o outro, é consigo mesmo. Quem se cobra mais, o dominante ou o conforme? O conforme. Sem dúvida. Quando você encontra, quando a gente encontra alguém que é muito carrasco consigo mesmo, geralmente é um conforme. Olha a diferença de um para o outro. O conforme, ele vai fazer assim, cara, eu estou incompetente. Bum, aí ele vai tentar. Bum, ele vai tentar. Ele vai tentando, até ele cansar. O conforme não, ele vai... Então, peraí, você falou dominante. Dominante vai fazer vou tentar. Ele vai em várias tentativas até conseguir o resultado. O conforme não, ele errou,
ele vai estudar. Ele errou de novo, vai estudar, só que ele vai se sentindo cada vez menos competente para fazer aquilo ali. E se chicoteando cada vez O mais. tempo todo. Aí ele vai cansar. O dominante vai pelas tentativas, ele vai tentar, ele não tem mimimi para ele. Ele vai chegar lá, não deu certo, opa, deixa eu estudar aqui uma nova forma. Aí ele dá uma olhadinha breve naquilo ali, vai lá, tenta de novo. Aqui não, aqui vai estudar profundamente e intensamente. Se precisar varar a noite, a madrugada, para entender a técnica, ele vai fazer isso. Aí ele vai tentar de novo. Aí ele vai se sentindo cada vez mais incompetente para aquilo ali. E conforme se sentindo incompetente, bau. Deixa eu fazer uma brincadeira aqui que não estava ensaiada. Eu vou fazer uma brincadeira que é o seguinte. Chute um perfil. O cara que nem terminou o Family e já quer fazer o encontro com o tutor nativo. É um dominante? Provavelmente. Um dominante e um influente, empolgado. Influente empolgado. E aquele que terminou o intro, terminou o Family, ouviu todos os áudios, já está há 2 meses, mais do que preparado, mas não... Está assim na plataforma. Não quer, está cagado de medo de encontrar o tutor nativo e não ser perfeito e fica procrastinando o encontro com o tutor nativo. Provavelmente um conforme. Conforme que está lá estudando, porque para não passar vergonha na hora da E apresentação. aquela pessoa, deixa eu usar um terceiro exemplo, aquela pessoa que está dentro do processo, está sofrendo, muito sofrimento, melancolicamente desanimada, triste, abatida, porque ela não consegue avançar um estável. Peraí, repete. Você pegou essa? Fala de novo. Está sofrendo, porque está muito pesado e não está aguentando aquele peso, está doendo muito. Está sentindo muito assim a carga daquilo ali, aí vira uma melancolia, meu Deus, mas eu sou tão errado, gente, eu sofro demais com isso. Tudo na minha vida é assim, vai muito para o lado da autoestima, vai muito para o lado da melancolia e acaba travando, porque está muito sofrido e não vai nem para frente nem para trás, não consegue avançar, é o estado melancólico do estado. Fenomenal. E é o mimimi, né? Vamos colocar assim, né? E o... Ah, tá. Pra gente encerrar essa parte, esse bloco, eu compartilhar uma coisa. Toda vez que chega alguma mensagem para mim, Felipe, encontro com o tutor nativo. O que você acha que eu faço? Eu respondo assim, nada. Vai e converse com um ser humano igual você. Porque eu quero que as pessoas lembrem que do outro lado tem um ser humano igual eu. Ele só é americano, que não faz dele maior, nem menor, nem pior. Ele é um ser humano igual você e vocês estão ali para conversar. Porque eu tenho respeito, porém muita preocupação com pessoas que querem levar um plano de guerra para a conversa com o tutor nativo. Ele quer levar um mapa de que eu faço se o mundo acabar. Então ele quer levar tudo ali, aí eu posso levar uma cola. Peraí, você está indo para uma prova? Não é uma avaliação, né? Você está indo para o apocalipse, você tá indo bater papo com um tutor, com um ser humano, desculpa. Relaxa, cara, pelo amor de Deus. Esse foi então o bloco das dores. Eu queria só falar um negocinho para encerrar. 2, 3. Gente, olha só, nós falamos aqui, apesar que foi bem extensa, né, nosso bate-papo, mas tem tanta coisa a ser dita ainda e tem muita gente que está sofrendo por dificuldades de se compreender, de se aceitar. E essas pessoas normalmente tomam o caminho ou do abandono, de abandonar o processo, ou do sofrimento, e elas vão perceber isso na vida delas inteirinha, que elas acabam abandonando os processos. O melhor caminho para você
é você fazer um trabalho de autoconhecimento, uma mentoria, alguém que possa te ajudar, alguém que possa avaliar seu estado atual e te colocar dentro de um caminho melhor para o estado desejado, onde você precisa alcançar seus objetivos de vida, porque talvez você esteja estagnado, esteja paralisado diante de situações que você desconhece. Tá? Essa ciência que nós trouxemos para aqui hoje, eu sou um analista de perfil comportamental, existem vários no mercado. Então, se você quiser fazer uma leitura de perfil comportamental, pode me procurar ou procure um analista de perfil comportamental que você conheça para que você ganhe, conquiste uma autonomia pessoal, Felipe, que isso que é o mais importante, eu ter autonomia pessoal. Eu olhar para dentro de mim, reconhecer minhas debilidades, mas também reconhecer minhas potencialidades, porque as minhas potencialidades precisam ser trabalhadas. Então, esse relatório que a gente trouxe para cá, essa ciência tão perfeita, que eu acho muito perfeita, é um relatório de 45 páginas que vem falando sobre a pessoa. Sobre a pessoa. Então, ela adquire esse relatório, ela preenche, isso vem depois como resultado. Ela pode convidar amigos para participar desse relatório, amigos do perfil familiar, amigos do perfil social e profissional. E eles também vão fazer uma avaliação daquela pessoa e o relatório fica rico. Então, se você puder fazer esse investimento em você, vai ser ótimo, porque isso cresce o autoconhecimento e a pessoa ganha uma flexibilidade maior. Eu fiz o meu uma vez e foi muito... Eu realmente concordo com o que você falou. Quem puder fazer, vale muito a pena.